Noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui, Santos e Ribeiro, o tenente, demais, muito obrigado pela presença, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro aos Colossenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 18 de 3 de 2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Presidência da República, Ministério da Cidadania, Instituto Nacional de Seguro Social e Câmara Municipal de Andradina, ofícios informando o recebimento de proposituras de autoria do vereador Alexandre Escombate. Da Segunda Promotoria de Justiça de Tupã, ofício solicitando desta Casa informações a teor de contas do Poder Executivo e também de leis municipais que autorizam concessão de auxílio aos servidores públicos municipais. Da Força Aérea Brasileira, mensagem eletrônica referente à propositura de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. E do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ofício e resposta à propositura de iniciativa do vereador Tiago Matias. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, projeto de lei... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Não pode passar, eu pensei que estava entrando já indicações. Projeto de lei número 10, 2019, institui o serviço de disque denúncia e maus tratos e abandono de animais no âmbito da Estância Turística de Tupã e da outras providências. E de autoria do vereador presidente desta Casa, o vereador pastor Eliezer, projeto 11/2019, inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Líder Comunitário. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito municipal encaminha somente a esta Casa o balancete de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2019. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Requero que as indicações 177 a 196 seja dispensada a sua leitura e que elas possam ser consideradas votada em bloco. Consulta as lideranças Thelma, Capitão Neves, Ribeirão e Amaurício e concordam que as indicações sejam lidas em conjunto. Assim sendo, coloco em votação o requerimento do vereador Meirelles para que as indicações de número 177 a 196... Na verdade, seria a dispensa de leitura, né? Dispensa de leitura. Para que as indicações de número 177 a 196 sejam dispensadas a sua leitura. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Realizada a dispensa das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, pela Associação Paulista de Karatê Shotokan, senhor Sanderson Ribeiro de Lima, que irá se pronunciar sobre possíveis irregularidades nas residências terapêuticas de Tupã.
Convido o senhor Sanderson Ribeiro de Lima para fazer uso da tribuna. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer aqui ao presidente, o qual faço meus cumprimentos também, ao pastor Eliezer, e eu estendo para os demais vereadores, tá, aqui presente. Meus cumprimentos também para a doutora Thelma, única vereadora dessa casa, e todos que aqui se fazem presentes na tribuna, e para todos os telespectadores do TV Câmara. Bom, pessoal, conforme vocês receberam nas suas mesas aí, eu vou ser bem sucinto, tá? Porque aqui nós não estamos na função de acusar ninguém, ok? Simplesmente só para apurar o que vem acontecendo, e como nas 2 sessões anteriores o meu nome foi citado, até mesmo da funcionária Adriele, que é minha esposa, então eu não poderia deixar de vir até essa tribuna e colocar o que realmente vem acontecendo. Eu até fiz aqui uns tópicos que eu acho muito importante a serem exaltados aqui com vocês. As denúncias, pessoal, se começou onde? Como o vereador Walter citou em algumas sessões, né? Acredito eu que antes de novembro, quando eu procurei o secretário Moacir, eu fui até ao gabinete, tá? No caso na prefeitura, falei com o Moacir, e aí nós, tanto eu quanto a minha esposa, que era funcionária também na residência terapêutica, ela exercia a função também de diretora, e nós colocamos algumas situações para o secretário, onde que algumas funcionárias, né, nos procurou, citou algumas coisas, e eu achei pertinente, então, pontuar essas questões com o Moacir. Após falado com ele, ele falou que tomaria providências, no caso, iria averiguar, né, e por sua vez, eu acredito que internamente, para mim, não é tomar providências, tá? Eu, até onde sei, eu fiz questão de me policiar, até mesmo para, como eu não tenho imunidade como vocês, essa é uma verdade, mas eu não tenho medo de falar para ninguém, não. Vocês podem ter certeza disso. Uma coisa que meu pai me ensinou a ser homem, ter palavra e ir até a última consequência. E nessa eu irei até a última consequência. Vocês podem ter certeza disso. E nisso eu procurei, né, busquei as minhas informações. Eu acredito que não tem nenhuma comissão processante permanente na prefeitura sobre o assunto. Eu acho que o teor que eu vou mostrar para vocês aqui já deveria ter isso. Ao mesmo tempo, não foi instaurado um processo de administração e não tem inscrição no mesmo. Então, só, pessoal, fazer uma apuração interna mediante a um teor desse, eu acredito que não é averiguar no caso, o caso, conforme eu vou pontuar com vocês aqui agora. Vocês devem, se vocês puderem acompanhar, fazendo um grande favor, tá? Vocês estão vendo aí, talvez alguns até já tenham acesso a essas informações. Eu estou falando aqui, pessoal, de 6 meses para cá. Eu não estou falando de 6 meses para trás, ok? 6 meses para trás, eu acredito que tem muita coisa que já foram apuradas, como o Walter citou. O que eu estou citando, que me chamou a atenção, são de 6 meses para cá, enquanto a funcionária dela, que eu quero citar ela como funcionária, não como a esposa do Sanderson. Ela se afastou no mês de agosto, tá? Depois vocês podem puxar isso aí, por licença maternidade. E nisso, ela retornou no dia 19 de fevereiro desse mês. Nesses 6 meses, pessoal, se vocês pegarem aí, por gentileza, vocês podem acompanhar que uma semana antes dela afastar do cargo, ela deixou o caixa para cada coordenador que, então, por sua vez, ficaram responsáveis por essas residências. Vamos falar primeiro da residência da Guaicurus, tá? A Guaicurus, pessoal, vocês podem observar que esses são os moradores, o saldo está à frente, ok? Por sua vez, o total aqui não está somado, mas foi quase R$4.000 entregue para uma coordenadora, a coordenadora Bruna. Ao mesmo tempo, todas as contas da casa, todo abastecimento da casa, alimentos e assim por diante, estavam tudo ok. Tá? Esse aqui é o primeiro. Vocês podem observar que quando ela retornou no dia 20, tá? No dia 19, os cartões foram entregues na mão dela, então, pelo diretor, né? Até então era o diretor Fernando. Aqui, no caso, a funcionária Bruna, que também era uma diretora, entregou, no caso, esses cartões no dia 20. Vocês podem observar que sem nenhuma sinalização de caixa e assim por diante. Simplesmente, ela devolveu, não citou nada.
No dia 25, pessoal, ela foi, a minha esposa então foi, a Adriele foi, e foi verificar, no caso, o saldo dessas contas, as contas estavam todas zeradas, né? E o que muito me estranha nessa questão, pessoal, que no dia 6 de fevereiro, que foi feito o saques nessa conta, a diretora, então, Bruna, não fazia mais parte da residência terapêutica, ela tinha sido exonerada no dia 31 de janeiro. Então, acredito que se a pessoa não pode ter mais função, ela não pode mais exercer daquela função. Então, é muito estranha essa questão, tá? Isso aqui é o primeiro assunto que eu queria, então, levantar para vocês. O segundo assunto, pessoal, é aqui da residência da Tocantins. Vocês observam que no mesmo rito aqui, ela entregou, inclusive fazendo algumas observações, se encontra sem benefício e assim por diante. Quando ela retornou, o então diretor Marcos falou, devolveu, e simplesmente ele falou assim, esses 2 cartões eu vou ficar com eles para pagar contas de ar-condicionado. Eu acho que não é assim. A partir do momento que a pessoa volta na função, ela tem que então devolver aquilo que é da função da pessoa. Então, se ela era responsável por essa residência, ele não poderia ficar com 2 cartões nas mãos e falar que iria simplesmente pagar contas. E esse aqui é o terceiro, que é da Iporãs, da coordenadora Joyce, que aí soa alguma coisa, não digo que tem irregularidade, só que foi sacado, acredito que foi 10 ou 16 mil reais de um morador. Simplesmente ela ficou com esse dinheiro e não devolveu esse dinheiro, então, para a coordenadora responsável por essa residência, que, por sua vez, era responsável pela administração dessa casa. Só fiz um levantamento, tá, pessoal? Aí, quando nós começamos, então, algumas pessoas a nos procurar, eu, por sua vez, achei melhor, né, junto com ela, nos orientar de algumas coisas. E ela, por precaução, resolveu fazer um boletim de ocorrência. Simplesmente um boletim de ocorrência para se preservar. Ela não estava na função. Como que ela pega, exemplo, esses cartões de volta, zerado, sem nenhuma justificativa, sem nada, e simplesmente se omite? Eu acredito que prevaricar, vocês usam muito esse termo aqui, prevaricar também é crime. Como ela tinha algumas questões que já tinham sido pontuadas. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, da residência 1 que eu citei para vocês. Se vocês somarem rápido, como o vereador Charles já falou, se nós pegarmos 6 meses, quase 10 mil reais, 8 e pouquinho, mas vamos somar 10. 6 meses vezes 10 mil reais são quase 60 mil reais. Somados, mais o 13º e ainda mais o dinheiro que foi sacado no mês de fevereiro, são quase 80 mil reais. Então, como que faz isso? Quase 80 mil reais. Vocês vão nas residências, o vereador Charles chegou até ir numa residência, acredito que outros mais, agora deve ter tudo. As casas realmente estavam em questões muito precárias. Chegou o momento, então os funcionários são mentirosos. Os funcionários chegaram a falar que ficaram dias sem ter alguns mantimentos básicos, como arroz, cozinhando aí 15 dias, só o macarrão e assim por diante. E aí, o que mais me atenta, pessoal, se vocês forem nos fornecedores desses estabelecimentos, a pessoa exonerou, ou outros tiveram a função, sacou esse dinheiro e não tinha sido pago os fornecedores. Então, é muito estranho, tá? Aqui ninguém está no posicionamento de atacar ou, enfim, de prejudicar ninguém. Eu só quero que esses fatos sejam apurados, que, de fato, vocês chamem, convoquem cada um deles. Os 5, na verdade, mesmo quem não está na posição, na função, ou quem está, porque isso tem que ser averiguado, sim. São pessoas que são incapazes, tá? São pessoas que eles não têm como se defenderem, essa é uma verdade, por isso que aqui estou. E o que mais me chama a atenção é que um dia antes de exonerar minha mulher do cargo, eu tive uma conversa com o secretário de governo, Moacir Monari, bem na sala do Capitão Neves, e desculpa até que a gente acabou usando a sala do Capitão Neves, e ele foi muito irônico, essa é uma verdade. Tá? Eu tinha uma visão dele, acabei tendo outra a partir desse momento. Ele simplesmente foi sarcástico, né, eu falando com ele, e ele falou, pessoal, que eu não poderia ter exposto o governo. Essa é uma verdade. Tá? Não, mas ele estava lá. Tá? Não, tudo bem, mas o senhor não estava, mas ele estava. Tá? E ele foi bem irônico e falou para mim, porque que ela, enfim, não vou nem citar essa fala aí, tá? E o que acontece? Enfim,
eu achei muito estranho a questão de expor o governo. Expor do quê? Eu acredito que se esse fato já estava sendo falado, citado em Ministério Público, simplesmente eu acho que não é uma exposição nenhuma. Tá? E ainda a secretária Célia me chama no dia seguinte, e nós temos como provar isso, chama a funcionária lá e simplesmente fala que vai exonerá-la porque... Questão de ordem. Como o assunto é de grande interesse de nós vereadores, até consta em pauta requerimento com criação de CPI, gostaria de pedir a suspensão da sessão para que o Sanderson possa terminar seu raciocínio. Consulta as lideranças, se concordam que nós... Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereador. Queria Charles requerer, Espaço. juntamente com o requerimento de Vossa Excelência, que a gravação da TV continue, não seja suspensa a gravação. Não, quero que grave, sim. Consulta então as lideranças, se concordam que possamos suspender. Senhor presidente, Pois não. se nós aprovarmos a CPI, eu imagino que, diante desse depoimento, ele será convidado a depor na CPI. Com certeza. É lá sim. que Eu é o estou à local disposição. exato para ele expor tudo isso aí. Não, mas eu... Então eu consulto a doutora Thelma, o capitão Neves, o Ribeirão e o Maurício, se concordam. Se a gente suspender a sessão por mais... Por mais quanto tempo, senhor presidente? Quanto Quantos tempo minutos, necessita? Vossa Senhoria? Eu acho que mais 10 minutos era o suficiente. O que vocês me proporcionar aqui vai ser válido. Concordo. De Então, acordo. a sessão está suspensa por 10 minutos, para que Eu Vossa agradeço. Senhoria possa concluir Tá o bom. vosso raciocínio. Muito obrigado. Então, pessoal, para continuar da onde que eu estava, eu quero, sim, deixar muito claro, tá? Eu aqui não estou com posicionamento político, não estou aqui querendo atacar governo A, situação, ou, enfim, oposição. Como eu falei, eu só quero que realmente, como vocês vão abrir uma CPI, tá? E eu acredito que esse é o caminho, sim, não tenha dúvida disso, que realmente tudo seja apurado. Voltando na questão do Moacir, ele falou que então eu, Sanderson, e a funcionária Adriele tinha exposto o governo por causa de um boletim de ocorrência. Se vocês pegarem um boletim de ocorrência, só vocês lêem, pessoal. Olha o que está escrito no boletim de ocorrência. Tá? Eu acredito que não foi exposição nenhuma. Tá? Eu acredito, se realmente tem uma investigação, então por que ficar guardado isso aí debaixo da manga? Né? Eu acho que essa é a função do prefeito, essa é a função, então, do secretário, né? Não é chamar a funcionária e, por sua vez, simplesmente, como eu posso colocar, ameaçar, essa é uma verdade, falando que ela tinha que pedir, basicamente, uma autorização para fazer um boletim de ocorrência, e que esse, então, era o motivo dela ser exonerada. Aqui está a exoneração dela também, tá? Em anexo aí junto ao documento. Eu acredito que o prefeito deve ter ciência disso, porque se ele exonerou uma funcionária, é porque ele tem ciência do assunto, né? Então, eu acho que a partir desse momento, todas as pessoas, inclusive aquelas que estão em cargos de chefia, como secretário, como, enfim, chefes de setores, diretores, vocês têm que começar a se atentar mais em relação a isso. Eu tenho muitas informações, pessoal, da mesma forma que, enfim, as pessoas acabam circulando e as coisas acabam chegando em nós, que já está tendo opressão junto aos funcionários. Tá? E isso, os funcionários falaram que, se serem chamados, vão falar sim. Tá? E temos como provar isso. É muito interessante que depois que, no caso, ela foi exonerada, e esse assunto se tornou a público aqui nessa casa, as coisas começaram a andar numa velocidade tremenda. Por que não essas questões, já que estavam sendo, não estou falando que não estava, sendo apurada com todo esse vigor, com tudo isso, com tudo aquilo. Inclusive, eu tenho uma informação muito séria que saiu da boca do secretário de governo. Ele falou que tem até empréstimos, acho que é isso, feito nos benefícios dos moradores. Então, isso é um assunto muito... gente, é muito complexo. Se ele falou, é porque ele deve ter uma informação. Ele falou para mim. Eu quero ver ele me desmentir. Tá? Ele falou para mim que uma das questões, as coisas estão muito mais do que você imagina. Tem até empréstimo feito
nos benefícios dos moradores. Então, já que está nesse teor, por que não buscar auxílio? Né? Eu acredito que vocês são as pessoas que representam a população, são as pessoas que são os fiscais, né, que vão fiscalizar as ações como um todo. E eu não vi, pessoal, em momento algum, não vi, só se eu estiver muito enganado, uma ação realmente com vigor do lado do município. Não vi. Com todo o respeito que eu tenho por todos, eu nunca tive problema com ninguém. Vocês, enfim, pode observar que eu acabo transitando no gabinete de todos vocês, até mesmo da prefeitura. Simplesmente eu estou colocando aqui situações que são situações de extrema gravidade. Então, já que ele levantou essa questão, ele não poderia mais segurar sobre a guarda dele, ele não poderia segurar mais, quando eu falo ele, o governo, tá? Não é só uma pessoa específica, ele não poderia mais segurar essa questão só pelo jurídico, então, da prefeitura. E aí, quando nós, de certa forma, trouxemos esse assunto aqui à tona, né? Aí veio um vereador, veio 2, veio 3, assim por diante. Aí as coisas começaram a andar muito rápida. Só que rápida em qual sentido? Começaram a querer manipular ações dentro das residências. Gente, os funcionários, a grande maioria, se vocês procurarem, pode procurar com toda tranquilidade, eles vão pontuar cada ação com vocês. Aconteceu muitas coisas dentro dessas residências que eu não estou aqui para falar, porque eu acho que nessa investigação que vocês vão fazer, né, todos em conjunto, por isso que eu coloquei na mesa de cada um, isso é só um pontapé, não é nada demais, vocês podem observar que não tem nada em comum, simplesmente os fatos que eu coloquei para vocês aí são de 6 meses para cá. Aí vocês vão desenterrar muitas coisas, tá? E aí vem pessoa que exerce cargo dentro do CAPS, chamando funcionário lá, as paredes, não tem câmera, mas tem olhos e tem ouvidos, tá? Fazendo opressão com esses funcionários, está tendo coordenadores, sim, reunindo esses funcionários, colocando medo neles, falando que se eles não seguir a orientação deles, muito obrigado, não seguir a orientação deles, eles vão levar punição. Que governo é esse? Tá? Eu me lembro que quando eu era secretário, tá, eu tratei muito bem a doutora Thelma, que era da oposição na época, sempre, né? Eu nunca... Claro que eu tinha um chefe, que era o prefeito, mas quando eu fui assumir essa função, eu falei, prefeito, eu vou atender todos sem exceção. Atendi o Ricardo, tá, com pedidos dele, atendi o próprio Caio, que na época o Moacir era assessor dele, então eu acredito que é isso que tem que ser feito um agente político, não é atender só quem eles querem e tratar, como eu já ouvi, com rigor na lei, quem não é da situação deles, não é assim. Claro que com cargos, eu concordo, com cargo você tem que colocar quem é do seu lado. Agora, fazer opressão e deixar de atender as pessoas porque não é do lado deles, não é assim que se governa. Por isso que esse governo está na deriva, essa é uma verdade, é um governo falido por N questões, N, tá? Não é só essa aqui não, por várias outras coisas, e não perdendo o foco da residência, pessoal, que eu falei que esses 10 minutos seria o suficiente para mim, tá? É só vocês pegarem aí de uma forma rápida, muito rápida e dinâmica. E eu quero até que vocês, é só casar. Um dia até falando com o Paulo Vitor, que falou, os números eu domino, é só casar. É só casar, então, o que entra na casa, o que é gasto, e casar as notas e assim por diante. Se vocês pegarem aqui, pessoal, eu dei um exemplo, tá? Isso aqui, não vou citar nome, mas é funcionário que acaba vendo coisas erradas e acaba pontuando. Eu quero entender, numa nota, para onde que serve, para que serve uma maquita numa residência. Está aqui. Eu não entendo, como outras questões que aqui também estão, e isso foi acontecido nesses 6 meses que ela não estava na residência. Está só aqui, e está só sinalizado aqui, ó, sinalizado o tal da, não sei o que lá aqui, o suporte para a televisão, tá? E as outras questões foram para as outras casas. Até onde eu entendo, com a minha humilde ignorância, que você pega o que vai para uma casa, então é com subsídio daquela casa.
E o que vai para aquela é da outra casa. Como que está glosando todas as coisas? Eu acho que não pode. Até onde eu sei, cada casa é a sua prestação, cada morador tem a sua prestação e assim por diante. Eu só acho que se vocês começarem a mexer nesse angu aqui, vai aparecer muita coisa, tá? Não tenha dúvida disso. Eu não tenho medo de nada, tá aqui, se nós tivéssemos alguma questão, não tinha sido feito um boletim de ocorrência. Aí vem pessoas falar nos corredores que tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Tá aqui, ó. Tá. Se vocês pegarem também, pessoal, para não perder a linha aqui, vocês podem observar que tem uma conversa aqui da coordenadora Joyce, falando no dia 7 de fevereiro, com uma outra coordenadora, ela exonerou no dia 31 de janeiro, no dia 7 teve um procedimento a ser feito ali na residência de medicação, a técnica então solicitou para essa coordenadora, que por sua vez assumiu provisoriamente a função dessa casa até o retorno da coordenadora Adriele, e aí observa que essa coordenadora estava solicitando para uma outra que já não estava mais no cargo. Alguma coisa tem, inclusive o áudio está aqui, eu quero já deixar sob a posse de vocês, tá? O áudio está aqui, essa conversa, o áudio está aqui para comprovar. Então é muita coisa que oscila demais. Então eu acho que a minha vinda aqui, eu fui bem sucinto, não foi para acusar ninguém, não foi para difamar ninguém, não foi para denigrir ninguém, simplesmente foi para colocar os fatos na mesa, como eu coloquei para vocês aqui, e eu acredito que é pela competência de vocês 15, vocês vão saber assim tratar com essa situação e as coisas vão ser aí sanadas da melhor maneira possível, tanto na esfera Ministério Público, Polícia Civil e vocês aqui. E eu já me coloco à disposição de todos aqui, porque esse é um assunto que vai, enfim, dar... Tá. Posso concluir? E eu acredito, pessoal, que esse é um assunto que vai estender por muitas sessões ainda. Vocês podem ter certeza disso, tá? E mais uma vez aqui, eu agradeço a mesa, tá? A todos os vereadores, esse tempo que vocês me deram aqui para mim a concluir aqui a questão, tá? E eu vou deixar bem claro para vocês, pessoal, mas muito claro mesmo, de coração, tá? Eu só quero que isso aqui seja realmente sanado. Eu pude, no caso, acompanhar um pouco essa residência. Se vocês forem lá, são pessoas que, olha, gente, dói, a dor no coração, são pessoas que pegam um carinho, um apreço muito grande, né, pelas pessoas que ali estão. Eu posso falar que a pessoa que exercia essa função aqui, que era minha esposa, inclusive ela está muito mal, entendeu? Está numa situação assim complicada pela questão, porque ela fala, por que eu falei isso, por que eu falei aquilo, não deveria ter feito boletim de ocorrência, aquilo tal, agora perdi meu serviço. Ela fez o certo, só isso, ela fez o que tinha que ser feito. Eu acredito que o mais importante é andar com a cabeça erguida e tranquilo e com paz no coração em relação a um assunto como esse, porque se vocês irem lá e passar o dia com eles, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso não pode acontecer na nossa cidade, porque a residência foi feita para quê? Para mudar o que já tinha acontecido em outras questões, a questão de, enfim, não vou nem citar nomes de instituições, tal, para não falar que a gente está querendo ofender ninguém. E eu só quero que seja realmente sanado isso aí, e que o governo de Tupã... Acabou, né? Declaro a sessão reaberta. Peço ao vereador Renan Pontelli que assume a segunda secretaria, devido à ausência do nosso segundo secretário, que está em São Paulo. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo mais inscrições para pronunciamentos na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 85/2019, manifesta congratulações pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado anualmente no dia 21 de março. Em discussão, a moção de número 85 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos.
Moção 86/2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, manifesta congratulações ao Rotaract Clube de Tupã Vanuíri pela realização de uma campanha de arrecadação de alimentos e colchões para as famílias tupaenses atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram no dia 14 de março. Em discussão, a moção de número 86 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 87/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à farmácia Dermativos em virtude do seu 15º aniversário de fundação. Em discussão, a moção de número 87 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 88/2019, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta pesar pelo falecimento da senhora Silvana Martins Batista Lombas. Em discussão, a moção de número 88 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Igualmente de autoria do vereador Charles dos Passos, moção 89/2019, manifesta congratulações ao jornal Folha do Povo pelos seus 63 anos de fundação, comemorado no dia 22 de março. Em discussão, a moção de número 89 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, moção 90/2019, manifesta congratulações à Sabesp de Tupã em razão do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. Em discussão, a moção de número 90 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 91/2019, de autoria do vereador Alexandre Escombate, manifesta pesar pelo falecimento do farmacêutico Ducler César. Em discussão, a moção de número 91 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, moção 92/2019, manifesta congratulações ao capítulo Demolei União Fraterna de Tupã, ao Grande Conselho Estadual da Ordem Demolei do Estado de São Paulo e ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil, pela passagem do Dia da Ordem Demolei, comemorado no dia 18 de março. Em discussão, a moção de número 92 de 2019, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 93/2019, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta congratulações aos artesãos empreendedores da Praça de Alimentação pelos 6 anos de criação e implementação do projeto Quinta com Arte, comemorado no dia 22 de março. Em discussão, a moção de número 93 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa da vereadora Thelma Tulim, moção 94/2019, manifesta apoio ao projeto de lei 1605 de 2019 do deputado federal Eduardo Brainde, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Em discussão, a moção de número 94 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Pela discussão, vereadora autora. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, o público que nos assiste aqui, muito boa noite. Boa noite a todos os internautas e a quem está nos assistindo também pela televisão. É muito importante, senhor presidente, que possamos estar, nós, numa cidade tão pequena como Tupã e tão distante de Brasília, mas antenados, ligados a tudo o que acontece na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e está tramitando um projeto de lei
que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Nós sabemos que existem várias leis esparsas que dão direitos às pessoas portadoras dessa doença tão grave e que causa tanto sofrimento, não só à pessoa que está doente, mas também a todos os seus familiares. E o Estatuto da Pessoa com Câncer compila todos esses direitos e promove ações importantes, direciona a pessoa com câncer e assegura condições de igualdade, acesso ao tratamento adequado, o exercício do direito das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, que devem ser mais do que nunca respeitados, a cidadania, a inclusão social, estabelece princípios e objetivos essenciais à proteção dos direitos da pessoa com câncer e a efetivação de políticas públicas de prevenção e de combate a essa doença. Exames preventivos que devem ser realizados. Quando se descobre a doença, o que ela deve fazer, como o protocolo de saúde deve agir para que essa pessoa seja tratada, amparada, institui prazos para início de tratamento, enfim, nós fazemos essa moção de apoio e peço o voto favorável de todos os meus colegas para que a gente diga ao Congresso Nacional que nós queremos que essa lei seja aprovada, que ela seja colocada em prática e que as pessoas com essa doença tenham um tratamento especial. Por isso, eu peço o voto favorável de todos os meus colegas vereadores. Muito obrigada. A moção continua em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 95/2019, de autoria do vereador Tiago Matias, manifesta congratulações à servidora pública municipal Geni dos Santos, em razão dos seus 23 anos de prestação de serviço à municipalidade como Gari, sendo a mais velha em atividade. Em discussão, a moção de número 95, de 2019, de autoria do vereador Tiago Matias. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 96/2019, manifesta congratulações ao terceiro sargento PM Eduardo Scarpelli por sua promoção e por sua passagem para inatividade. Em discussão, a moção de número 96, de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, demais nobres da mesa, vereadores, vereadora, pessoal na galeria, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, essa moção de 96, ao meu amigo agora terceiro sargento, Eduardo Scarpelli, que, diga-se de passagem, é irmão do secretário Miguel Scarpelli. Durante 25 anos, senhor presidente, esteve prestando serviço à gloriosa, fantástica, maravilhosa instituição a qual eu pertenço, a Polícia Militar. Durante 25 anos, ele esteve na pista, atendendo todos os tipos de ocorrências, dioturnamente, e 95% do serviço dele fora prestado aqui na base operacional de Tupã. 25 anos usando a farda. Diga-se de passagem que todos nós sabemos que para punhar uma farda e honrar ela e aposentar na farda, como na Polícia Civil também, o caboclo tem que ser arrojado, tem que ter o CPF limpo, e assim senhor, não senhor, e respondendo à hierarquia, ordem e disciplina. Então, aos longos dos 25 anos, meu amigo Cabo Scarpelli, agora terceiro sargento, esteve aqui na Polícia Militar. E ele deixou algumas frases bonita, linda, maravilhosa. Disse que
o principal sentimento que fica, senhor presidente e demais, é o dever cumprido. Em todos esses anos, pude fazer muitos amigos e ajudar muitas pessoas, sempre seguindo os princípios da retidão e da moralidade. Ao ser questionado de um ato, de um fato marcante na carreira dele, ele disse, e ele foi enfático, no dia 15 de maio de 2014, quando um motorista de uma ambulância parou na base operacional e relatou que havia uma grávida de trabalho de parto. Imediatamente entrei na ambulância e disse, vai para o hospital. E ali naquela ambulância, iniciou-se o trabalho de parto e nasceu o pequeno Héctor Eduardo. Veio ao mundo, certamente um momento que nunca vou esquecer, relatou agora o sargento Scarpelli. Senhor presidente, é com muito orgulho que faço essa moção e peço aos demais nobres que colaborem conosco aí nessa moção, aprovando. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Pedindo ao autor se eu posso subscrever. Está aberta a todos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 97/2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim, manifesta congratulações ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em razão da aprovação da edição de súmula que torna casos de agressão e violência contra a mulher fatores impeditivos para a inscrição de bacharéis em direito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil por falta de idoneidade moral. Em discussão, a moção de número 97, 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Pela discussão, vereadora autora. Volto a esta tribuna, senhor presidente, para pedir a votação favorável a essa moção de número 97. É uma moção de congratulações que faço ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por tomar uma decisão muito importante. Eu muitas vezes venho aqui, falo sobre a questão da violência contra a mulher, falo e explico e peço, e a gente fica cobrando as ações efetivas, as políticas públicas para defender as mulheres vítimas de violência. Hoje eu me assusto. Hoje vi 3 postagens, aqui bem pertinho da gente. Pai é morto a facadas ao defender filha de agressões do marido. Homem se matou. O caso aconteceu em Espírito Santo do Turvo. Mulher é morta a facadas em hotel na região central de Marília. Ainda ninguém sabe quem foi, mas será investigado. Mais uma mulher vítima. Marido dá facada em gestante, ameaça policiais e acaba preso na zona sul de Marília, aqui pertinho. Homem é morto a facadas em rancharia após uma briga e a mulher teve que desferir golpes nele durante essa briga, essa luta corporal. Há muitos casos de violência contra a mulher e a OAB vem, através de no plenário do Conselho Federal, a edição de uma súmula que torna os casos de agressão de violência contra mulheres fatores que impedem a inscrição de bacharéis em direito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. O bacharel em direito que esteja sendo investigado, que foi condenado por violência contra a mulher, não vai advogar. Pode passar na prova da ordem, não vai advogar, não tem idoneidade moral para fazer isso. Isso é muito importante. Importante também que foi aprovada a lei que fixa prazo para notificar violência contra a mulher. Nós sabemos que a área da saúde precisa notificar quando chegar uma mulher que se supõe ser vítima de agressão, precisa ser notificado. Agora, tem prazo de 24 horas para fazer isso. O governo do Estado de São Paulo, ainda nas políticas públicas em relação às mulheres vítimas de violência, criou um aplicativo para agilizar o socorro às mulheres que estejam com medida protetiva decretada.
Isso é essencial para manter a vida dessas mulheres. Então, eu acredito que algumas coisas estão acontecendo e, finalmente, a gente vê a Lei Maria da Penha sendo aplicada, as políticas públicas em relação à mulher vítima de violência sendo aplicadas. Nesse sentido, senhor presidente, quero destacar que, realmente, o aplicativo, a mulher baixa o aplicativo no seu celular, coloca seus dados, os dados são conferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse Tribunal de Justiça em que serão confirmados os dados dela e se ela teve a medida protetiva decretada, a partir daí há uma ligação imediata com a Polícia Militar. Então, nós estamos vendo as coisas acontecerem e a gente fica feliz de saber que no mês de março, né, mês da mulher, aliás, vamos estar aí fazendo uma homenagem a algumas mulheres de Tupã, representando todas as mulheres tupaenses, as mulheres que vivem aqui, mas não é só momento de homenagens, é momento sempre de reflexão, sempre de pensarmos o que nós queremos. Nós não queremos ser iguais aos homens, queremos igualdade de oportunidades, queremos igualdade de direitos, queremos igualdade de salário. Muitos lugares ainda não pagam os mesmos salários, mesmo que as mulheres e os homens façam o mesmo trabalho. Nós temos aqui nesta casa, senhor presidente, em 15 vereadores, 15 cadeiras, uma mulher. Nós precisamos de mais igualdade. Então, eu quero parabenizar a OAB, mais uma vez, que decidiu que aquele que é acusado, condenado, ele não pode advogar. Se ele agrediu uma mulher, ele não tem idoneidade moral para ser advogado. Então, meus parabéns, e eu gostaria de pedir o voto favorável a todos os meus colegas nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Pela ordem, vereador Charles do Passo. Solicitar a nobre vereadora doutora Thelma se eu posso subscrever a moção. Está aberto a todos. Muito obrigado, vereador Charles. A moção está aprovada por todos. Na noite de ontem, faleceu o ex-vereador e presidente desta casa, professor e advogado, Dr. Genésio Kugimoto. Em sua memória, faremos agora 1 minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Charles dos Passos. Gostaria que Vossa Excelência incluísse nesse minuto o falecimento também da senhora Silvana Lombas, que faleceu semana passada, em virtude de câncer. Está incluída nesse 1 minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Meirelles. Como tem outra moção de pesar, o do Clér César também seja incluído nesse momento. Pois não, está incluído. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para a deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento 6/2019, de autoria dos vereadores Walter Moreno Panhossi, Chaine dos Passos, Antônio Carlos Meirelles da Silva, Gilberto Neves Cruz, Osmídio Fonseca Castilho e Paulo Henrique Andrade, que requer constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, a fim de apurar denúncias envolvendo a coordenação das residências terapêuticas
que chegaram aos vereadores na Câmara Municipal com boletim de ocorrências e encaminhamento ao Ministério Público do município. Em discussão, o requerimento de número 6 de 2019, de autoria dos vereadores Walter Moreno Panhossi, Charles dos Passos, Antônio Carlos Meireles da Silva, Gilberto Neves Cruz, Osmídio Fonseca Castilho, Paulo Henrique Andrade. Pela discussão, vereador Walter Moreno. Senhor presidente, muito boa noite. Senhores secretários, população. Eu venho falar com relação a esse requerimento. Eu ouvi atentamente também o Sanderson, quando aqui esteve, e até ele passou o material, umas informações, e eu quero complementar algumas coisas que nós trabalhamos desde o início, aonde iniciou-se teceram alguns comentários sobre denúncias que havia ali nas residências terapêuticas. Então, eu quero colocar que nós iniciamos quando houve, no dia 13/12, o senhor Pena Castro, ele se manifesta através do ofício, fazendo uma denúncia ao Ministério Público. E nessa denúncia, ele vem colocando os fatos que nós estamos vendo aqui. Eu não tenho tempo para tecer todos os que estão aqui, depois eu vou vir falar aqui na hora que eu tenho tempo, mas ele fala esses fatos, inclusive ele denuncia aqui irregularidades, enriquecimento ilícito. Ele faz uma denúncia muito grave ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, ele acata a denúncia e, aqui com o ofício em mãos, ele oficia a Prefeitura de Tupã, que também vou vir falar depois. No ofício que ele faz, ele pede as informações, que aqui também tem os protocolos. Eu só venho falar aqui que aqui eu tenho todos os números, inclusive aquilo que foi falado aqui, que cada residência tem, a soma de casa da residência, cada coordenador, tem todo detalhado aqui. E, inclusive, aonde está o processo. Então, isso vem trabalhando desde o mês 12. E vem já fazendo, o Ministério Público vem trabalhando, pedindo informação, a Prefeitura respondendo as informações que conseguia, e mandou todo o demonstrativo possível. Então, o que nós estamos observando aqui, realmente são fatos graves, que tem que ser apurado. Tanto com relação à Prefeitura, se a Prefeitura realmente tem cumprido a sua parte, né? Mas o mais grave das denúncias aqui é a questão das curatelas, que nós vimos aqui, como foi falado aqui pelo Sanderson, tem residência que recebe 27 mil por mês. Isso é fora totalmente alimentação, tudo isso, porque isso é mantido pela Prefeitura. Alimentação da casa, aluguel, pagamento de funcionário, tudo isso aí é mantido pela Prefeitura, que o governo repassa 20 mil por mês para cada residência, e a Prefeitura tem uma contrapartida que ela entra ainda, porque tem um custo de 27, 26 mil mês cada residência, entre funcionários, alimentação e tudo isso. Então, o que nós queremos aqui, evidentemente, que essa CPI ela já tem 6 assinaturas, e eu quero agradecer aos vereadores, que todos que foram procurados, de imediato assinaram a criação da CPI. E não tinha que ser diferente, né? Então, eu quero agradecer àqueles que já assinaram, e a CPI não é como a CPE, porque se nós quiséssemos, estivéssemos alguma coisa realmente pessoal, nós faríamos uma CPI, porque aí eu seria o presidente, né? Mas a CPI é diferente, ela é sorteada. Então, a não ser o presidente da Câmara, tem 14 vereadores, que vai ser 3 sorteados, que aí eles vão estar trabalhando nessa CPI com prazos e com poderes que a CPI tem. Então, aqui não tem nenhum vereador aqui que acredito que esteja aqui
tanto com relação a prefeito, com relação a funcionários, ninguém quer pegar aqui no pé de ninguém, como foi falado aqui também pelo Sanderson. Nós queremos a verdade, nós queremos apurar a verdade. E pague aquele que for devedor. Se tiver algum crime, que essas pessoas paguem. Se houve também omissão por parte do Executivo, o Executivo arca com as suas cargas. É isso que tem que ser. Agora, nós temos que dizer que isso aqui já vem trabalhando e tem documento do Ministério Público que está aqui, não é de agora, e não foi por causa da questão do boletim de ocorrência, não foi por isso, porque isso já tem sido criado. Claro que, quando o boletim de ocorrência... Quando do boletim da ocorrência, isso veio à Câmara e aí surgiu a ideia de fazer. Mas o Ministério Público tem trabalhado, aqueles que estavam no poder como secretário têm respondido, não acho que está contento, precisa de muito mais informações aqui dentro, e essa CPI, eu tenho certeza que vai ajudar muito o Ministério Público, a Justiça, e fazer justiça para aquelas pessoas que estão lá, que realmente, como foi falado aqui, muitos deles, a maioria, não tem como por si só, se defender, né? Então, isso é muito importante. O requerimento de número 6 continua em discussão. Pela discussão, o vereador Charles dos Passos. Senhor presidente, membros da mesa, pares, população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet, pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, quero contribuir com a fala do nobre vereador Walter Moreno. Nós entendemos também que essa questão precisa ser solucionada e é uma questão muito complicada e urgente, né? Nós estamos falando de vidas, estamos falando dessas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade e que estão confiando no trabalho de outras pessoas para poder ter a sua vida, a sua qualidade de vida, porque não é fácil o tratamento psiquiátrico, que às vezes é para toda a vida. Então é importante mesmo parabenizar o Walter pela ideia de abrir a CPI. Vai ser um trabalho árduo e, claro, que nós estamos querendo contribuir para descobrirmos a verdade. Eu recebi a visita na minha casa, no último sábado, de alguns funcionários de uma residência terapêutica que vieram me falar algumas coisas. Então, Walter, o negócio é bem mais complicado do que nós imaginamos. Não é só a questão dos benefícios, que se fosse, já é grave, mas tem outras coisas envolvendo. Os funcionários estão me passando áudios que existem entre conversas de funcionário com funcionário, funcionário com coordenador, funcionário com secretários. Então, assim, o negócio é complexo, muito complexo. Tem pessoas que não são funcionários, que passam por funcionários ligando para a família dos pacientes. Nós temos gravações e todos os dias me chega mais gravações. Na noite do sábado também eu tive numa residência terapêutica, não vou falar o endereço, porque os funcionários estão com medo de falar. Eles estão sendo coagidos. Eu tive a oportunidade de ouvir a gravação de uma reunião realizada dentro de uma residência, em que a coordenadora já está instruindo os funcionários como eles devem agir caso o vereador compareça à residência para fiscalizar. E isso, Walter, é o que nos preocupa. Então, a CPI é perfeita, porque nós vamos trazer esses funcionários até aqui, ouvi-los separadamente, porque aí não tem o medo, o receio de perseguição, porque é o que está acontecendo. O que aconteceu com a Adriele, foi exonerada, com o Fernando, que era coordenador geral, foi exonerado, teve outros funcionários que já foram exonerados, estão sendo exonerados das curatelas. Então, assim, é bem complexo mesmo, por isso que a CPI é de extrema importância. Quero pedir voto favorável a todos ao requerimento de abertura. Não vota? Nós vamos fazer a eleição da comissão, vamos fazer a eleição dos membros dessa comissão, quem vai ser presidente. Isso para que nós possamos levar um pouco mais de tranquilidade. A residência terapêutica que eu compareci não tem cozinheira nem faxineira. E era uma estrutura de cada residência ter
a faxineira, a cozinheira, a cuidadora, o auxiliar de enfermagem e as pessoas que administram, que é o coordenador. Então, existe uma estrutura que não está sendo obedecida, e isso causa prejuízo no trabalho. Então, fica aqui mais uma vez, Walter, parabéns pela atitude de montarmos a CPI, mais uma investigação face ao administrativo, que, infelizmente, mais uma vez, e eu digo isso porque Tupã sofre, que a administração está deixando a desejar. Mas vamos trabalhar arduamente para descobrirmos a verdade face ao que está acontecendo nas residências terapêuticas aqui em Tupã. E os funcionários que quiserem falar comigo, podem ligar aqui na Câmara Municipal, eu vou até a residência. Se não quiser me ouvir na residência ou falar comigo na residência, a gente pode fazer reunião em outro lugar. Podem mandar material, eu tenho fotos, vídeos, áudios, e isso tudo vai fazer parte da CPI. Mesmo que eu não faça parte da comissão, estarei trabalhando dioturnamente para auxiliar o levantamento da verdade. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu gostaria de solicitar a leitura na íntegra do requerimento. É regimental, peço ao secretário que assim o faça. Requerimento 6/2019. Requeremos, depois de satisfeitas as formalidades regimentais nos termos do artigo 108 e seguintes da Resolução Municipal 190, que institui o regimento interno desta igreja, casa, seja ouvido o esclarecido plenário para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, a fim de apurar denúncias envolvendo a coordenação das residências terapêuticas que chegaram aos vereadores na Câmara Municipal com boletins de ocorrência e encaminhamento ao Ministério Público do município. Dos fatos: aduzem as referidas denúncias que coordenadores das residências terapêuticas estariam fazendo uso indevido dos benefícios concedidos pelo INSS aos residentes egressos dos hospitais psiquiátricos. Pelas denúncias que estão em posse de vereadores, as práticas utilizadas por alguns coordenadores seriam a de compra de produtos e serviços realizadas com dinheiro dos residentes, mas que não eram destinados aos mesmos, além de empréstimos que também não eram destinados a eles. A presente comissão parlamentar de inquérito é proposta com o fim de apurar possível prática delituosa praticada contra os moradores das residências terapêuticas. Do prazo, a presente CPI terá seu período de vigência até 31 de dezembro de 2019. Das provas, requer a juntada dos documentos em posse dos nobres vereadores, bem como a juntada, se houver, de cópia de processo administrativo no âmbito da Prefeitura com relação ao objeto da CPI proposta. Do rol de testemunhas, todos os secretários e ex-secretários de saúde, desde o estudo para a implantação das residências terapêuticas até a presente data. Todos os coordenadores e ex-coordenadores das residências terapêuticas desde a implantação. Todos os funcionários e ex-funcionários das residências terapêuticas desde a sua implantação. Requer ainda a notificação dos seguintes órgãos e autoridades: Ministério Público Federal, na pessoa do doutor procurador Diego Fajardo Maranha Leão de Souza, 22ª Subseção Judiciária em Tupã, na Justiça Federal, na pessoa do excelentíssimo doutor Juiz Federal Vanderlei Pedro Costenaro, posto do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS de Tupã, Ministério Público em Tupã, Delegado Seccional de Polícia, na pessoa do Dr. Luiz Antônio Raui, Departamento Regional de Saúde 9, DRS 9 de Marília, Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Raimundo. Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da secretária senhora Célia Zeferino. Assinam o presente requerimento os seguintes vereadores: Walter Moreno Panhossi, Gilberto Neves Cruz,
Osmídio Fonseca Castilho, Paulo Henrique Andrade, Charles dos Passos e Antônio Carlos Meireles da Silva. O requerimento continua em discussão. Bom, ninguém querendo mais discutir, fica instaurada a CPI e nós vamos fazer agora o sorteio dos membros da CPI. Convido o nosso secretário... Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, vereador Amauri. Precisa colocar em votação. Segundo o regimento, não precisa, o vereador Amauri. De acordo com o artigo 110, não precisa. Peço ao nosso secretário, que faça o sorteio com o auxílio do Rogério, para que possa ter transparência e todos possam acompanhar. Senhor presidente, a secretaria providenciou os 15 nomes dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, porém o artigo 110, parágrafo único do regimento interno, indica que o presidente da Câmara não participará da CPI, razão pela qual o nome do vereador pastor Eliezer de Carvalho também já fica excluído. Assim, solicitamos, senhor presidente, a colaboração de ao menos 2 ou 3 vereadores para que possamos dar sequência e transparência à nomeação dos... Convido o vereador Capitão Neves e o vereador que já se posicionou aqui, Charles dos Passos, para que sejam testemunhas. Primeiramente, para que vejam se a urna está vazia. Se algum vereador quiser acompanhar, fica à vontade. Ok. A seguir, elencaremos os nomes dos vereadores que compõem esta Câmara, exceto a do presidente da Câmara. Primeiro nome, vereador Alexandre Escombate. Ok. Pedimos para o vereador para que dobre os nomes. Segundo vereador, Amauri Sérgio Mortágua. Ok. Terceiro nome, vereador Antônio Alves de Souza. Estamos fazendo apenas a leitura de todos os vereadores, né? Ainda vai ter o sorteio, viu? Próximo, o vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Próximo nome, vereador Augusto Fresneda Torres. Ok. Vereador Charles dos Passos. Vereador Eduardo Akira Idamitsu. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vereador Renan Vitor Pontelli. Próximo, vereadora Thelma Tulim. Vereador Tiago Matias.
E, por fim, vereador Walter Moreno Panhossi. Senhor presidente, então na urna temos 14 nomes que serão escolhidos para os três que comporão a CPI através do requerimento 6/2019. Vossa Excelência pode escolher o vereador sorteado. Bom, pedir para o capitão, você já está aí, você pode, é líder de uma bancada, por favor, pegue o primeiro nome. Vereador Gilberto Neves Cruz. Pedir para o vereador Meirelles, pode ser Meirelles, pegar mais, sortear o próximo. Vereador Tiago Matias. Quero pedir para a vereadora Thelma Tulin que sorteie o próximo nome. Terceiro membro, vereador Osmídio Fonseca Castilho. Bom, sorteado então os três nomes, como todos estão aqui presentes nessa sessão, porque temos 3 vereadores viajando, nenhum dos 3 foram sorteados, eu quero suspender a sessão por 10 minutos para que eles possam se reunir, para que nós já possamos voltar para saber quem é o presidente, o relator e o membro da CPI, para que nós já possamos deixar então formado. Está suspensa a sessão por até 10 minutos.